Olá, muito boa noite. Mais um vídeo aqui sobre o nosso Benfica. Tal como eu disse no vídeo anterior, em que falei da contratação do Aktürkoğlu, não sei se disse bem, ahm, eu estou aqui a fazer um novo vídeo sobre três mitos para desmontar. Foi o título que eu dei a este vídeo. E são três mitos relacionados com dois treinadores, o que já não é, do treinador do Benfica, o Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica, portanto o Bruno Lage, e também aqui sobre o Di Maria. Provavelmente vai causar aqui alguma polémica, não é essa a intenção, a única intenção, portanto é dizer o que eu penso e o que eu sinto. Passando então aqui ao primeiro mito do Roger Schmidt. Terem atenção que eu concordo absolutamente que o Roger Schmidt já não devia ter acabado, ou melhor, não devia ter começado a terceira época, ou seja, no final da segunda época, deveria ter saído, devia ter havido ali um ponto final. Mas faz-me alguma confusão continuar a insistir-se a dizer que tivemos uma grande queda na segunda metade da primeira época e que íamos perdendo o campeonato devido a essa queda. E não é verdade. O que aconteceu foi que o Porto teve de facto uma segunda volta espetacular. Mas o Benfica não teve uma segunda volta assim tão má. E eu tenho aqui os resultados. Portanto, primeira volta, o Benfica, 14 vitórias, 2 empates com o Sporting e com o Guimarães e uma derrota com o Braga. Portanto, fez aqui 44 pontos. E na segunda volta, também 14 vitórias, um empate com o Sporting e duas derrotas com o Porto e com o Chaves. O que é que isto dá? 43 pontos. Portanto, se na primeira volta temos 44 pontos e na segunda volta 43 pontos, nunca poderemos dizer que tivemos aqui uma queda acentuada e uma grande quebra de resultados a nível do campeonato. Obviamente estou a falar aqui a nível do campeonato. Vamos admitir que o Porto teve de facto uma segunda volta muito boa. Portanto, este é o primeiro mito. No campeonato, o Benfica não teve uma quebra da primeira volta para a segunda volta. Isto no campeonato em que fomos campeões 2022-2023. O que é que isto interessa? Pouco interessa, mas de facto convém dizer a verdade e isto faz-me chegar à conclusão que aquele ditado, que uma mentira muitas vezes dita torna-se verdade, que funciona. Mas não é o caso aqui. Depois, a seguir, o segundo mito tem a ver com o Bruno Lage e quando se diz que ele de facto aposta muito nos escalões de formação, aposta muito nos nossos jovens da formação e que os defende até ao limite. Bem, não é essa a ideia que eu tenho. Também poderei falar aqui sobre alguns jogadores. Por exemplo, não sei se ainda se lembram, Tomás Tavares foi lançado na Liga dos Campeões, não correu bem, se calhar até foi lançado precocemente e isso poderá até ter posto em causa uma grande carreira. Portanto, não foi a altura certa e diria eu o sítio certo para lançar. Nuno Tavares também foi uma aposta do Bruno Lage, sendo que quando chegou o Grimaldo, e o Grimaldo na altura ainda tinha algumas limitações, o Nuno Tavares deixou de contar e teve que sair. O Ferro foi um dos jogadores que, a partir do momento em que começou a ter maus resultados, o Bruno Lage encostou. E vou falar outra vez aqui do Grimaldo, porque se calhar o Grimaldo não era o jogador que foi agora nas últimas épocas e contribuiu para as exibições menos conseguidas do Ferro, que aquele espaço que ele dava muito na esquerda. E as coisas começaram a correr mal, foi o Ferro, de facto, foi sacrificado. Florentino, não sei se se lembram de um jogador chamado Weigl que veio e foi o Florentino que foi para o banco e nunca mais com o Bruno Lage, nunca mais ou poucas vezes foi titular. O Jetson a mesma coisa, começou a sair da equipa. Eu lembro-me que ele chegou a pôr o Jetson atrás do ponta de lança, que se não é queimar um jogador, parece. Portanto, também teve que sair, o Jetson teve que sair do Benfica, porque o Bruno Lage não continuou a aposta nele. E o que dizer do Jota? O Jota é um jogador de facto muito caro para mim porque sempre lhe vi grande valor. Eu diria mesmo que ao nível do João Félix ou mais. E o que aconteceu com o Jota foi que
as pseudo-apostas do Bruno Lage aconteciam quando os jogos estavam a terminar, faltavam 5 10 minutos, e das duas uma, ou o Benfica já estava a ganhar por 3 4 a 0 e a equipa já estava em gestão de esforço, ou então a equipa estava, por exemplo, a perder e a tão pouco tempo do final do jogo já um bocadinho desorientados, podemos dizer assim, ou seja, já havia uma anarquia tática. E isto aconteceu não em um ou dois jogos, isto aconteceu em 12 13 14 15 jogos. E não é pôr o Jota 10 minutos neste tipo de jogos que ele vai conseguir provar o seu valor. Olha, conseguiu provar na Escócia. O João Félix, pronto, o João Félix, sim senhor, dou os parabéns aqui ao Bruno Lage. O João Félix já tinha sido lançado pelo Rui Vitória, mas não de forma declarada. E de facto aqui o Bruno Lage teve um mérito muito grande no sucesso do João Félix, mas por que não dizer que o João Félix também teve um mérito muito grande no Bruno Lage. Por isso estou aqui de facto a criticar muito o Bruno Lage, mas de facto ele foi responsável por dos melhores momentos que eu vivi com o nosso Benfica, aquela recuperação. Mas custa-me de facto quando se quer dizer, quando se faz de uma pessoa o que ela não é, faz de uma pessoa uma aposta na formação, sim, mas quando ele começou a ter resultados menos positivos, foram os miúdos da formação que sentiram na pele as consequências. Depois, no terceiro mito, Di Maria. Bem, o Di Maria, um dos melhores jogadores que passou pelo Benfica, campeão do mundo, portanto, ganhou lá o campeonato lá da América do Sul, eu não sei o nome, peço desculpa, estava a falhar aqui o nome, mas tem tido de facto algumas coisas que se calhar não beneficiam o Benfica. E o que é que eu estive a fazer? Estive a fazer aqui um trabalho de casa e encontrei aqui eu não sei em jornal é que foi, penso que foi no Mais Futebol, eu acho que foi no site do Mais Futebol, uma análise que foi feita em março passado. E então a ideia, as conclusões a que se chegou, de facto, é que ele tinha muitos golos, tinha muitas assistências, mas, por exemplo, a nível de perdas de bola, ele tinha uma média de 22 perdas de bola por jogo. No jogo com o Rangers, fora, que tanto sofremos, ele perdeu a bola 37 vezes. E nessa altura, nos 9 principais campeonatos da Europa, o Di Maria era o terceiro jogador com mais perdas de bola. Volto a repetir, participação de golos muito importante, quer a marcar, quer nas assistências, mas também com tanta perda de bola. Se juntarmos isto, as dificuldades que ele tem para defender, devido à sua condição física, que é normal para a idade, e há outra coisa, eu acho que psicologicamente, mentalmente, os colegas sentem-se na obrigação de lhe passar a bola para ele decidir. Não sei se querem se desresponsabilizar e responsabilizá-lo a ele ou não, ou se é uma questão, por exemplo, de respeito, ou se é uma questão de instruções do treinador. Não sei agora como é que vai ser de facto com o Bruno Lage, mas eu acho que os jogadores ficam inibidos. Faz-me lembrar um bocadinho o Ronaldo na seleção. Muitas vezes, quando ele joga, os jogadores querem jogar para ele, querem que seja ele a marcar o gol, querem assistir e nem sequer veem ou não querem ver outros jogadores em melhor posição. E aqui o Di Maria é um bocadinho isso. Portanto, dificuldades a defender, penso que é irrefutável. Os colegas sentirem-se inibidos, a mesma coisa. E de facto, esta gestão da posse de bola do Di Maria, onde quer sempre arriscar e salva o Benfica muitas vezes, mas também pode ser fausto para os resultados do clube. Deixar claro que eu adoro o Di Maria, tenho muito orgulho que ele esteja no Benfica, mas convém não vermos só as coisas boas. Um abraço para todos, vamos falando. Por favor, deixem as vossas críticas, critiquem o que acharem que devem criticar. Elogios também são aceitos. Gostos, partilhas e inscrevam-se no canal, por favor. Vamos levar aqui este canal a uma outra dimensão. Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigado.